Gente, a vara da disciplina. Que polêmica que deu esse comentário ontem, hein? Que polêmica. Então simbora, vamos começar. Que hoje tem um tantão de coisa para contextualizar. Então vou dar boa noite para quem já chegou. Dri, muito bem-vinda. Tati, bem-vinda. Mami, benção. Que bom que a senhora tá aqui, que a senhora vai poder validar ou não. Dri, bem-vinda. Tatal, minha cunhada maravilhosa. Então simbora, gente. A vara da disciplina. Vamos lá contextualizar quem não estava aqui ou quem não assistiu a live anterior. Ontem eu comentei, fizemos uma live sobre tudo é comunicação e nessa live eu fiz um comentário, disse que eu não acredito em bater como forma de educação, como forma de educar os nossos filhos. E aí, contextualizei, citamos, fiz referência e eu convidei, falei o que, gente, vai estudar. Que quem usava o texto bíblico, os textos bíblicos como base para poder utilizar, essa metodologia, essa forma, o que eu pedi que fosse estudar? Ai, deixa eu tirar aqui o som do meu telefone. Que fosse estudar, que fosse procurar saber. Muito bem. E aí, minha gente, o que eu recebi de comentário hoje do povo? Lide, mas você é cristã e como que você não acredita na Bíblia? E aí foi um reteté só hoje, eu passei boa parte do dia respondendo, respondi todo mundo que pude responder. E aí orei, enfim, achei por bem vir aqui contextualizar e explicar. Estudei, fiz anotação, coisa que assim, geralmente eu não faço, mas vamos lá, então vamos começar. Eu quero falar com vocês que eu sou cristã protestante, ok? E que as versões da Bíblia que eu gosto de estudar é a King James, certo? E a NVI. Então, para não ter nenhuma dúvida, a versão que eu vou usar aqui, dos textos que eu vou ler para vocês, é da NVI. Se a sua versão for diferente, certo? O que eu vou te aconselhar? Que você cheque. Por que eu gosto da King James? Porque é a versão mais próxima, a versão em português, mais próxima da versão original, ok? E por que eu gosto da NVI? Porque eu acho a versão mais fácil da gente entender, da gente explicar. Então, dito isso, eu quero que você se comprometa a não acreditar em mim, ok? Não acredite em mim. Essa é a primeira orientação, o primeiro exercício. A primeira dica que eu tenho para te dar é: não acredite em mim. Vai estudar, vai checar. Pegue a sua Bíblia em casa, veja qual é a versão da sua Bíblia, veja em que ano essa tradução saiu e vai estudar, certo? Então pega papel, pega a caneta, anote, mas não acredite. Anote, mas não acredite. Anote para você checar. Anote para você verificar. Anote para você que tem vida com Deus orar, certo? Então assim, pergunte a Deus: Deus, eu devo continuar seguindo a Lide? Deus, eu devo continuar acompanhando o conteúdo da Lidiane? Certo? Então essa é a primeira orientação. Anote, mas não acredite. Depois que você ouvir tudo, certo? Do início ao fim, por favor, vai pegar e vai estudar a sua própria Bíblia e vai ter tempo com Deus. Conversa com o seu Deus. Fechado? Temos um acordo? Quem tá aí que concorda, dá joinha e coraçãozinho. Quero joinha e coraçãozinho para continuar. Vamos lá. Pra eu estar aqui, eu nunca fiquei tão nervosa pra fazer uma live. Geralmente eu não fico nervosa pra fazer live, gente. Mas essa eu confesso que o meu coração tá assim,
e que eu já até conversei com algumas pessoas que eu estou preparada para as críticas que virão, certo? Então eu sou bem polêmica em relação a essas coisas, porque eu tenho um posicionamento, porque eu estudo. Então se eu tô aqui é porque é o que eu vivo na minha vida. Primeira coisa, se eu tô aqui é o que eu vivo na minha vida, e se é o que eu vivo, é o que eu acredito, certo? Então vamos lá. Vamos começar. Eu quero que vocês anotem referências para vocês lerem. Provérbios 13, 24. Provérbios 22, 15. Provérbios 29, 15. Provérbios 19, 18. Ok? Então essas são as referências que eu quero que vocês anotem e que vocês estudem, certo? Em casa. Depois só você e seu marido, você e quem faz parte da educação dos seus filhos, ok? Combinado? Ai, minha sogra me validando, gente, eu amo. Minha mãe tá lá em oração na sala e a minha sogra tá aqui me validando. Filha Nora, você é ótima mãe, vocês são pais maravilhosos. Ó, gente, presta atenção, uma validação da sogra vale um print, não vale? Ó, faz um print aí pra mim, ó, assim, ó. Tcharam! Fizeram? Alguém faz um print pra mim, por favor, e me manda, porque eu tô até com medo de mexer aqui na coisa que eu fiz. Validação de sogra é tudo de bom. Então, ó, vou repetir pra vocês que estão anotando, tá? Provérbios 13, 28. Provérbios 19, 18. Provérbios 22, 15. E Provérbios 29, 15. Que a gente vai falar da vara da disciplina. Quando a vara é citada, é relacionada junto com disciplina, ok? Então vamos lá. E o texto que eu vou ler, que nós vamos ler juntos aqui, lembrando, a minha versão é NVI, certo? Então as duas versões que eu mais gosto de utilizar é King James e NVI. A que eu vou ler para vocês agora é NVI, que eu acho que é a forma mais fácil da gente entender, certo? Então o que a gente vai ler? Quem tá com Bíblia aí pode pegar, certo? Se você só tem Bíblia no aplicativo e você tá me vendo pelo celular, certo? A minha mãe, gente, minha mãe e minha sogra é tudo de bom. Minha mãe lá, concordo com tia Catinha. Minha mãe chama a minha sogra de tia Catinha, isso é papo pra uma outra live. Então vamos lá, Provérbios 23. Quem tem a Bíblia aí pode pegar para já marcar, para sinalizar, para deixar um papelzinho junto para você estudar ao longo da semana, certo? Então, Provérbios 23, de 13 e 14 vai ser a nossa base para a nossa conversa. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Lide, por que você escolheu esse texto de Provérbios? Porque, na minha opinião, é o texto que vai gerar mais polêmica. Porque os outros textos eu teria mais argumentos, seria mais fácil eu sair dos argumentos. Mas esse texto, na minha opinião, é o texto que pode gerar mais polêmica. Certo? Então vamos lá. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Lide, você acredita em bater? Não, eu não acredito em bater como forma de educação. Então, se você está aqui, eu te peço que você escute até o final, anote tudo que eu vou conversar com você, tudo que você achar mais relevante, tudo que você concorda e principalmente o que você não concorda e não acredite em mim. Vai estudar a Bíblia, certo? E agora eu vou começar explicando, contextualizando. O que é a vara? Né? Porque a gente é a vara da disciplina. O que é vara? Da onde surgiu esse termo? Da onde vem essa história de vara, afinal de contas? A vara, lá no Velho Testamento, Provérbios é um livro do Velho Testamento,
certo? Nós não vamos encontrar no Novo Testamento referências dessa forma à educação, ok? Só no Velho Testamento. Mas, Lid, Velho Testamento é Velha Aliança, não serve pra gente. O Velho Testamento serve muito pra gente. E o livro de Provérbios é o livro que talvez eu mais leia. Eu leio o livro de Provérbios quase todos os dias, certo? E cada vez que eu lia esses textos relacionados à vara, me dava uma indignação dentro de mim. Até que um dia, há muitos anos atrás, antes de ser mãe, eu fui estudar. Eu perguntei a Deus e eu pedi ao Espírito Santo que me conduzisse. Por que aquilo me inquietava tanto, certo? E foi quando eu fui estudar sobre a vara. Então a vara é um símbolo, é a representação de autoridade. Se a gente for estudar o Velho Testamento, se a gente voltar lá em Moisés, que falava da vara de Moisés, a vara do Mar Vermelho, a vara de Moisés, a vara de Arão, não é um símbolo, não era um instrumento, não era um símbolo como a varinha de goiaba que a minha avó tinha e utilizava comigo, certo? Comigo e com os meus primos, enfim. Não é a mesma varinha. Essa vara é como uma vara de um cajado. Essa vara é uma vara grande. Essa vara era uma vara de autoridade. Tinha uma representação de autoridade. Então, se você voltar lá no Velho Testamento, se você for lá ler em Êxodo, em Números, você vai acompanhar em algumas menções de vara na Bíblia. Certo? Agora, nenhuma menção é para bater em alguém. E nenhuma menção a vara entra para castigar alguém que está debaixo da sua autoridade. Nenhum momento. A vara era um símbolo de autoridade, era um símbolo de líder. Andava, carregava a vara quem tinha algum tipo de liderança. A vara era utilizada por pastores para proteger rebanhos. Então, assim, tem alguns significados, alguns simbolismos na Bíblia relacionados à vara. Mas em nenhum momento você vai encontrar a vara para bater em pessoas. Você vai ver a vara sendo utilizada, por exemplo, em um texto lá em Êxodo 17. Deus pede para Moisés ferir a rocha para sair água. Em um outro texto, em Números, Deus pede para Moisés, com a vara de Abraão, com a vara de Arão, certo? Que tem um significado diferente, e eu não vou entrar aqui nessas explicações gigantescas, mas que tem um simbolismo diferente, certo? Então, com a vara de Arão, Deus pede para Moisés tocar na rocha, para sair água. Mas, na verdade, ele movido com aquela revolta do povo, com o comportamento do povo, ele fere a rocha 2 vezes. Ele bate na rocha 2 vezes. E veja, a gente está falando de coisas e não de pessoas. Então, você não vai encontrar na Bíblia Deus falando que bate em pessoas. Mas você vai encontrar Deus falando que orienta, que disciplina. Então a vara não é para bater. A vara é para você liderar. A vara é para você usar de autoridade. E as mulheres que estão presentes aqui, que me perdoem, não é meu intuito ofender ninguém, mas a vara era utilizada por homens. Certo? Então, esses textos nos levam a refletir a autoridade do homem na família. Porque quem utilizava a vara era o cabeça, era o líder. E nós mulheres somos líderes, nós mulheres temos o nosso lugar de liderança, de autoridade, sim, mas eu acredito em submissão. Eu acredito que o meu marido, uma vez que eu me caso, o meu marido é a maior autoridade. Por uma questão de ordem, por uma questão de hierarquia. O nosso corpo tem uma ordem, todo o nosso funcionamento tem uma ordem, tem uma hierarquia.
E assim também é a nossa vida. Então tem uma ordem, tem uma hierarquia. E não significa que a mulher é mais ou é menos, mas significa que nós temos posicionamentos diferentes. Então a vara é um símbolo de autoridade. E quando nós vamos lá em Provérbios e lemos: não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ou seja, se você utilizar da sua autoridade, se você for um pai presente, uma mãe presente, você vai ter autoridade sobre o seu filho para poder corrigir, para poder disciplinar e, se necessário for, até castigar. Porque disciplinar é diferente de castigar. Então tem um peso diferente. Agora a gente não vai encontrar castigar como bater. O bater é algo que na sua cabeça é uma crença sua, que disciplinar, que castigar está associado a bater. Você provavelmente viveu isso e a sua mãe viveu isso, o seu pai viveram isso. Então, assim, é algo geracional. Então, por exemplo, a minha mãe me batia, o meu pai me batia. Foi a maneira que eles escolheram de me disciplinar. Mas não que isso seja algo que tem amparo bíblico. E assim, eu vou ser bem séria com vocês. Até hoje, eu não encontrei nenhum trauma. Eu tenho um evento que eu já ressignifiquei em relação a uma vez que minha mãe me bateu e eu já conversei isso com ela. Mas eu não tenho nenhum trauma, nada, nenhum bloqueio nesses anos todos. Se algum dia eu identificar, eu posso ressignificar e quando isso estiver bem resolvido dentro de mim eu posso voltar para contar para vocês. Mas em mais de 10 anos estudando neurociência, estudando neurolinguística, eu nunca encontrei nenhum bloqueio em mim relacionado o fato dos meus pais me corrigirem através de bater. E eu vou ser bem sincera com vocês. Quando eu era pequena, chegou um determinado momento que eu entendi que bater era mais vantajoso do que ficar de castigo. Por quê? Porque bater, a mamãe batia ali e acabava, e geralmente, tipo assim, batia e a gente ia cada um para um lado e daqui a pouco tava tudo bem. Agora, quando tinha uma correção de ficar de castigo, era uma correção mais longa. E pra mim era mais desafiador lidar com ficar de castigo em algum lugar do que ter aquela correção imediata através de bater, certo? Então, se a gente for levar esse texto e vamos supor que possa haver algo relacionado ao bater com vara. O bater é com vara. E hoje as pessoas não utilizam vara. Hoje as pessoas utilizam chinelo, hoje as pessoas utilizam cinto, as pessoas utilizam o que tem pela frente. Então até quem utiliza disso deveria então ter uma vara para isso. Certo? Vamos supor que isso, né, na sua cabeça faça sentido. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso aqui não é pra julgar você que faz isso. Se você faz isso é porque você tá entregando o melhor pro seu filho. E se o seu melhor é você corrigir, disciplinar através de uma correção física, através de bater, de uma surra, é a sua decisão. Agora, não envolva Deus nisso, não diga que isso é bíblico, porque não tem respaldo bíblico. Aí você vai falar assim, Lid, eu já li algumas bíblias, algumas versões, então eu quero te pedir que você veja a versão e que você busque informações com alguém que entenda disso para te dizer se aquela versão que você está utilizando ela tá coerente com o original, certo? Porque ao longo do tempo foi se traduzido muitas versões e essas versões têm erros de concordância, essas versões têm erro de tradução. A tradução, quem já estudou sobre isso, eu não sou uma expert nisso, mas eu conversei com pessoas referentes há muitos anos atrás, eu venho conversando, e ao longo dos anos eu venho conversando com pessoas para me orientar sobre isso. Então, assim, a vara é um símbolo de autoridade. E não confunda autoridade com autoritarismo. A vara é um símbolo de liderança. Você deve corrigir o seu filho? Sim. Eu devo corrigir o meu filho? Sim. Agora, com liderança, com autoridade. E a disciplina, o bater, não entra na vara.
O bater entra na disciplina, na correção. Se você escolhe disciplinar através de bater, é a sua escolha. Você entende que essa é a forma melhor. Não tem a ver com a Bíblia. Aí algumas pessoas me mandaram que lá em Hebreus 12 fala como que Deus corrige os seus filhos. Sim, Deus corrige os seus filhos. Mas eu não sei. Eu já fui muito corrigida por Deus e continuo sendo corrigida por Deus. Agora, eu nunca tomei uma surra de Deus. Nenhum anjo veio me bater. Jacó, ele brigou com o anjo, mas quem brigou com o anjo foi Jacó. Porque Jacó segurou o anjo pro anjo só sair dali depois que o abençoasse. Então, quem brigou com o anjo foi Jacó. Agora, você não vai ver Deus batendo. Se tiver alguém aqui que já tomou uma surra de Deus, me conta, porque eu nunca vi isso acontecer. Agora, eu já fui muito corrigida e eu sou constantemente corrigida por Deus. Porque Deus, por amor, Ele nos corrige. Porque Ele quer que a gente siga uma reta, Ele quer que a gente chegue à vida eterna. E isso é um conceito totalmente diferente. Você tem uma crença, provavelmente a sua mãe tinha uma crença, a sua avó tinha uma crença, que corrigir, que disciplinar, e aí os termos que as pessoas me mandaram, disciplinar, corrigir, castigar, repreender, tem a ver com bater. E ok para vocês. Isso tem a ver, ou ok para quem pensa assim, isso tem a ver com a sua crença. Não tem a ver com o que está na Bíblia. Certo? Então, assim, por mais desafiador que possa parecer, eu quero compartilhar que, para mim, na minha opinião, o bater é uma crença limitante relacionada a disciplinar. Então, não tem a ver, não tem respaldo, na minha opinião, não tem respaldo bíblico. E aí você fala assim, Lídia, eu conheço pastores que fazem isso, né? E aí tem a polêmica. Tem a polêmica. Gente, as minhas lives são sempre abençoadas, né? O pastor Marcelo Medeiros está aqui na nossa live e, na opinião dele, a melhor versão é a Almeida Revista Corrigida. Meu pastor, meu amigo, meu irmão, que estava aqui agorinha, eu te respeito, muito obrigada pela dica, mas, por exemplo, eu já prefiro a King James e a NVI. Eu gosto muito de estudar com a King James, né? Então, assim, foi até uma orientação que na época nós recebemos do nosso seminário. Então, assim, cada um utilize a versão, né? Tá? A contribuição do pastor Marcelo. Um beijo, meu irmão. Muito obrigada. Cada um utilize a versão, mas procura saber quando que é essa versão. De quando que foi, qual é a história dela, se já tem uma correção, certo? Se já tem uma correção dessa versão, ok? Porque o que era, né, antigamente subentendido, entendido por outras pessoas, pode ser que tenha algo reformado, algo atualizado, certo? Então, por isso que eu sabia que, assim, ia ser um pouco desafiador a gente vir conversar, mas muitas mães me pediram, muita gente me pediu, e por isso que quem quer tá aqui, sabe? Porque a gente precisa ter essa clareza. Achar que corrigir, disciplinar, tá relacionado à palavra de Deus como bater, né? Não faz sentido, não tem respaldo bíblico, na minha opinião. E eu sou uma pessoa muito aberta a dialogar, a conversar. Os meus amigos sabem que a gente senta, a gente conversa, a gente continua com cada um com seu ponto de vista e a gente segue a amizade tranquilamente. Então, quem quiser discordar, tem total liberdade. Inclusive, eu gostaria de fazer até um debate com alguém que tem uma visão diferente, uma sustentação diferente, para que a gente pudesse trocar. E eu gostaria de convidar vocês a pesquisar, a fazer pesquisa relacionada ao efeito de bater. Certo? Muita gente que está presa hoje, que está em presídio, relata que apanhou. Então, assim, se bater resolvesse tanto, a gente não teria tantas pessoas presas. Então, a gente precisa entender o que é isso, o que é disciplinar.
E se você entende que bater faz parte da sua disciplina, porque você escolheu dessa forma, porque vamos combinar que assim, Deus disciplina cada um de uma forma. Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas ele sabe como disciplinar os seus filhos. Eu nunca apanhei de Deus. Agora, eu já fui corrigida, eu já tive que abrir mão de situações que aparentemente não estavam erradas. Já teve várias situações que aconteceram na minha vida e eu sou sempre corrigida por Deus. E caminhar, né, quando a gente caminha com Deus, não é um processo assim, é um processo maravilhoso, é uma delícia. Mas, gente, é um processo de renúncia. Então, a graça é maravilhosa, mas a graça também tem comprometimento. A gente não vive sem se comprometer com Deus. Da mesma forma que não dá pra gente viver sem se comprometer com os nossos filhos. E educar dá trabalho, pensar como que você vai disciplinar os seus filhos, pensar o que você vai fazer para educar, dá muito trabalho, certo? Não é uma coisa simples, principalmente quando você decide fazer diferente da educação que você recebeu. Não porque a educação que seus pais te deram não foi boa. A educação que os meus pais me deram foi tão boa, tão boa, tão boa que eu tô aqui. Então, se não fosse boa, eu não estaria aqui hoje. Agora, eu entendo que eu posso ser melhor. Por várias vezes o que eu converso aqui com vocês, eu já conversei com os meus pais. Hoje mesmo, antes de estar aqui, eu tava conversando com a minha mãe. E aí falei com ela, mãe, posso falar que a senhora me batia? Ela falou, pode usar o que você quiser. Então, assim, eu acredito muito na educação que os meus pais me deram, mas eu também acredito que eu tenho um compromisso de aperfeiçoar, que eu posso sim ser um ser aperfeiçoado, certo? Ontem meu pai conversando comigo, ele virou e falou assim, você e seu irmão são muito melhores do que eu, porque eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo. Só que ele não entende que nós somos melhores na visão dele, porque ele se esforçou para nos dar outras possibilidades. Então, eu quero que você pense sobre isso. E como eu te pedi, eu não quero que você acredite. Até porque eu não sou o Espírito Santo para te convencer. O meu papel é viver. O meu papel é divulgar aquilo que eu acredito, compartilhar. O meu propósito de vida é aperfeiçoar a comunicação das pessoas. Então, eu não tô aqui para te convencer, mas eu tô aqui a te convidar a ler a Bíblia e a ler mais de uma versão e buscar informações, certo? Gente, que papo mais sério hoje, né? Vamos ver, vou ler os recadinhos, vou beber uma água pra suavizar. Vou ler os recadinhos, tá? Podem mandar que eu vou ler agora. Vamos ver, vamos começar aqui lendo. Eu já convidei, já li. Minha sogra me validando. Tem como depois você ficar com essas referências? Deve ser fixar, né? Concordo com tia Catinha, minha irmã já li. Gente, oi pra todo mundo que tá aqui. É isso mesmo, filha Nora. O Espírito Santo guia suas palavras e suas ações, ungidas do Senhor. Obrigada, sogra. Perfeito. Pais presentes, isso faz a diferença. Lide, você é demais. Que bênção. Ai, vocês, graças a Deus, né? Deus corrige na autoridade e no amor. É isso aí, Suzane. É isso aí, Lide. Melhor versão do falei, do pastor Marcelo. Nossa, eu super concordo com você. Nunca achei que isso fosse correto. Sempre fiquei assustada com amigos que fazem isso. Lide, o que fazer então? Tá, vou responder. Dri, que bom te ter aqui! Outra Adriana, gente. Duas Adrianas. Os filhos aprendem com exemplos. Aprendem. Nós vemos nosso neto ser educado sobre os princípios cristãos. Cercado de muito zelo e muito amor. Ele compreende o que está sendo ensinado, reconhece os limites, é muito feliz. Só temos elogios mesmo, minha sogra, gente. Para trazer valores que acreditamos ser os melhores para os nossos filhos, temos a obrigação de nos comportarmos como achamos que nossos filhos devem se comportar. Verdade, Suzane. Pelo menos a gente buscar, né? Gente, meu marido! Oi, mozão! Não tá aqui hoje. Solange, bem-vinda. Tati. A expressão vara da disciplina pode ser entendida como a dor que a disciplina representa. O ato da disciplina, de ter disciplina, gera dor e não significa a violência física, mas sim a dor. Então, na verdade, pra mim, a vara da disciplina significa você corrigir. Disciplina é você ter uma correção,
É você disciplinar com autoridade. Porque para mim a vara é um símbolo de autoridade, de liderança. Então tem coisas, por exemplo, que eu tenho uma autoridade. Quem me conhece, reconhece a minha autoridade. Vocês estão aqui me ouvindo porque de alguma forma vocês reconhecem a autoridade. Vocês olham pra mim e falam assim, caramba, Lid, tem alguma coisa aqui pra eu ouvir, pra eu aprender. Por isso que vocês estão aqui. Mas, por exemplo, tem coisas que eu sei, quando a gente entende de princípios, em princípios bíblicos, tem coisa que eu sei que o meu marido, por mais que seja um homem extremamente... Quem conhece o Rodrigo sabe que o Rodrigo é um homem extremamente tranquilo. E o fato dele ser tranquilo não diminui em absolutamente nada a autoridade dele. Muito pelo contrário. O meu marido só consegue ter autoridade sobre mim porque ele me respeita, porque ele é um bom homem. Então tem coisa que eu converso com ele, que eu digo pra ele que eu peço ajuda a ele, que eu peço pra que ele converse com o Luca, por exemplo. Então, assim, pra mim, a vara da disciplina é você disciplinar com autoridade. E lembra que ontem a gente conversou sobre papéis? Sabe? Então, no mundo, na sociedade, a gente vai encontrar várias pessoas que têm autoridade. E eu sempre ensino pro meu filho, esse é um policial, ele é uma autoridade, ele tá aqui pra nos proteger, pra isso, isso e isso. Quando eu chego em determinado estabelecimento, eu digo pro meu filho que aquela pessoa que tá ali nos atendendo, que o proprietário, que o funcionário, ele é autoridade presente naquele lugar, que nós precisamos respeitar a orientação daquela pessoa. Então, assim, eu preciso ensinar o meu filho a respeitar as autoridades constituídas. Então, assim, e respeitar o que tá na nossa vida, né? Então, se eu quero que o meu filho respeite a autoridade, eu preciso respeitar as autoridades constituídas sobre a minha vida. Então, pra mim, a vara da disciplina é você educar, você corrigir, você disciplinar, você repreender e, se necessário for, até castigar, com autoridade. Agora, pra mim, disciplinar, corrigir, castigar, educar, repreender não tem a ver com violência física. Essa pode ser uma escolha que cada um faz. Você pode optar que, pra você pode acreditar dessa forma, você pode ter uma crença, porque você viveu isso, porque você vê isso na sociedade, e você pode ter essa crença. Você acredita dessa forma. Agora, isso não serve como verdade absoluta. A gente não pode pegar a Bíblia e dizer que isso tem respaldo bíblico, certo? Me disse se eu respondi, Bruninha. Me disse se eu respondi. Olha, outro pastor bem-vindo, pastor Pontes. Muito bem-vindo, pastor Honra. Gente, as minhas lives são muito abençoadas, né? Sempre tem um pastor. A expressão, respondi. Sentimos quando nos esforçamos para ter disciplina, para desenvolver, treinar. Aprendo demais com sua maternagem. Obrigada, gente. Deus é bom, né? É a graça dele que vai nos suprindo. A Adriana perguntou, o que fazer? Então, vamos lá. Primeiro, o que fazer? Se você tem essa crença, certo? Primeiro, o que fazer? Não acreditar em mim. Eu não quero que você acredite em mim, ok? Eu quero que você vai ter o seu momento de reflexão, de estudo. Porque o que acontece, gente? Essas informações, pra você, por que a gente pede, não só eu, mas qualquer treinador de vida, qualquer treinador vai te pedir pra quê? Pra você anotar. Porque quando você anota, você aciona um outro lugar na sua mente e isso, a probabilidade dessa informação virar uma prática é maior, certo? Então essa informação, ela precisa ir para o seu sistema límbico, certo? Uma parte do seu cérebro que você precisa acionar. Então essa informação, ela só vai ficar registrada se você não anotar e se você não entender como aplicar, quando você dormir, essa informação vai apagar. Porque você não vai ter associado essa informação a nenhuma rede neural, a nenhuma conexão neural que você já tem. Então o que fazer? Anota as partes que você acha mais importante. No final da live eu vou dizer novamente as referências que eu dei no início. Então, anota, certo? As partes que você achou mais importantes. E eu quero que você checa
checar, não acredita em mim, checa. E depois de você checar, o que eu quero que você veja? Se você checando, né, essa conversa que a gente tá tendo aqui fez sentido pra você, você checou e você viu assim, realmente a Bíblia tá falando dessa forma, certo? O que você vai fazer? Não está falando de bater, está falando de disciplinar. E a vara, em nenhum momento a vara está dizendo que a vara é para você bater. A vara é um símbolo de autoridade, a vara é um símbolo de liderança. A vara é para você pegar a ovelha e trazer de volta. A vara é para você amparar, para você aparar e não para você bater. Então a gente precisa entender. Checou que é a vara, checou que é esse o sentido da vara? Beleza. Checou, você vai checar o que é disciplina dentro de você. E aí você vai escolher, bem, eu quero disciplinar meu filho assim. Eu não quero disciplinar o meu filho assim. Se você optar por disciplinar através de bater, é uma questão sua. Só não envolva isso na Bíblia. Entenda que foi uma decisão que você tomou, ok? Você tomou. Mas que isso não tem correlação com a Bíblia. E aí tem gente que usa lá Hebreus como referência. E se alguém já apanhou de Deus, né? Se Deus já desceu, já te bateu, você me conta, porque eu nunca vi isso. Então a gente precisa ter maturidade. E aí, Idris, se você checar que você tem uma crença limitante, se você tem lá uma conexão que disciplina está relacionada a bater, certo? Você precisa realinhar a sua comunicação. Você precisa ressignificar esses eventos, certo? Então, você tem que fazer mentalização, aí é um processo de PNL, é um processo de neurolinguística, é um processo de comunicação não violenta, certo? Então, assim, são várias técnicas que a gente utiliza para que a gente possa fazer uma virada de chave na vida da pessoa e colocar uma nova comunicação, certo? Então, a gente precisa entender qual é a nova comunicação que você vai colocar no lugar para educar o seu filho, no seu caso, para educar as suas filhas no lugar de bater, certo? Aqui em casa, como é que funciona? Eu apanhei, certo? Nunca fui torturada, nunca tive eventos, né? Apanhei como todo mundo apanhava, na minha época, as pessoas que conviviam comigo, todo mundo apanhava, todo mundo era algo muito natural, muito normal, certo? Então, assim, antes de eu me casar com o Rodrigo, eu conversava com ele sobre isso. E o meu marido não é favorável também a bater. Eu acho que, assim, não me casaria com alguém que fosse favorável a bater. Então, eu e meu marido conversamos, ele também não era favorável a bater. Quando o Luca nasceu, a gente viu por que as pessoas batem, a gente entendeu, principalmente quando o Luca começou a responder pra gente. E eu nunca bati no Luca, mas eu já me vi em momento assim, caramba, é por isso que as pessoas batem, sabe? De eu ter que respirar fundo porque de buscar outras alternativas. E aí, assim, gente, eu estudo, né? Não sou perfeita, eu recebi algumas mensagens assim, as pessoas achando que, você é isso, você é o máximo. Não, gente, eu não sou não, tá? Eu tenho várias dificuldades, eu erro pra caramba, eu preciso melhorar a cada dia. Só que a única diferença é que eu resolvi melhorar, sabe? Eu resolvi fazer diferente. E aí eu converso com a minha mãe, eu converso com meu pai, eu converso com as pessoas que estão à minha volta e eu pego e busco entender o que fazer. Ó, o Adriano, ele tá colocando assim, correção com uma varinha é válido. Adriano, eu te respeito, mas eu não concordo, certo? Então, assim, eu respeito muito quem age dessa forma. Agora, pra mim, Lidiane, a minha crença é que não adianta. É que vai ser uma dor que vai ser causada no corpo e que não traz o resultado, sabe? Então, assim, neurologicamente falando, tudo que eu já estudei não me garante que o fato de eu utilizar uma varinha vai adiantar, certo? Então, eu sei que é desafiador, eu sei que é diferente. E aí, por isso, Adriano, que eu pedi para as pessoas assim, não acreditem em mim. Anotem. E se você for cristão, você lê na palavra de Deus. Veja a versão que você está utilizando, certo? Veja se essa versão
é mais próxima possível da versão original, certo? Então, assim, as versões da Bíblia que eu utilizo é a King James e a NVI, certo? Então, a gente precisa entender sobre o que a gente está estudando, sobre o que a gente está fazendo. E uma das coisas que eu falo, né, e me mandaram hoje assim, lá em Hebreus diz que Deus corrige. Sim, Deus corrige, eu não sou contra a correção. Eu não sou contra a disciplina, eu não sou contra repreender, né? Tem muita gente que acha que a disciplina positiva ou a psicologia positiva não tem uma punição. Tem, gente. Só você estudar, que quem estudar sobre isso vai ver que tem punição, tem sim. Então a gente estuda pra gente se aperfeiçoar, certo? Significa que é uma verdade absoluta? Eu acho que não. Cada um tem a sua vivência. Agora, relacionar isso a Deus que eu acho perigoso. Relacionar isso à palavra de Deus eu acho perigoso. A gente não vai encontrar. A gente tem exemplos de várias crianças, né, ou jovens que são retratados na Bíblia, né? Então assim, a gente não encontra nenhum pai, nenhuma mãe batendo em filho. Certo? Então assim, a gente encontra desavença entre irmãos, mas a gente não encontra pai e mãe batendo no filho. A gente tem relatos de Maria e José educando Jesus e não tem nenhum momento que Maria e que José, ou um ou outro, bateram em Jesus. A gente não vê nenhum relato de Abraão batendo em Isaac. A gente não vê nenhum relato de Samuel, né, apanhando de Ana, de Eucana, ou ainda de Eli, sabe? Então a gente precisa entender se é algo tão evidente assim, por entender o que é a vara. Lá em Números, e pode anotar aí, tá? Lá em Números 20, tem uma referência sobre a vara. E é quando... vou até confirmar aqui na minha Bíblia. É quando Deus pede para Moisés separar as varas das tribos. Porque essa separação de vara tem a ver com liderança. Deixa eu ver se é Números 20 mesmo. Isso, Números 20, de 1 até 13. Foi quando a vara de Arão floresceu. Então, Deus pede a Moisés para recolher as varas e é um símbolo de autoridade, é um símbolo de liderança, aquele que vai liderar, aquele que era o líder da tribo, né? Então, se a gente for pegue a vara e com o seu irmão, lá o 20, Números 28. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia, essa é o que fere. No primeiro mês da comunidade. Deixa eu ver qual é a referência que pega. Deixa eu ver se é Êxodo. Ao invés de falar a rocha e ao invés dele falar, ele bateu. E veja, não foi numa pessoa, foi numa coisa, que foi numa rocha. Mas ele desobedeceu. E tem uma outra passagem que Deus pede para Moisés com a vara dele, que tem um significado diferente, a vara dele e a vara de Arão. Com a vara dele, Deus pede para ele ferir. Então veja que o bater é ferir. Você quer ferir o seu filho?
tem uma mensagem dele muito divulgada, eu sei porque eu vi a pregação inteira. Eu não vi só a parte do vídeo que está sendo divulgado, certo? Então, e eu te digo assim, voltei. Então a vara, lá em Números 17, a vara ela tem, Deus pede para Moisés recolher as varas dos líderes. Tem um símbolo de autoridade, certo? Então, gente, fica aí a minha contribuição, a minha opinião, como eu penso e o meu convite para você pensar, para você refletir e você pensar se você tá... Lembra assim, ó, tem uma informação que é bem legal. A gente toma decisão milissegundo antes de ter consciência. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai utilizar os repertórios que a gente já tem. Então, se os repertórios que você tem, as vivências que você tem, é que educar, disciplinar, corrigir, repreender está relacionado a bater, o seu cérebro vai decidir por isso. Se você não ouvir uma pessoa falando diferente, se você não se colocar numa situação, você não vai conseguir nem questionar isso dentro de você, porque você tem isso enraizado e tem isso como crença absoluta. E quando vem alguém falando algo diferente, isso dá um incômodo, sabe? As pessoas ficam... O que eu faço? Como é que assim? Como que eu posso educar? Então, assim, tem várias formas da gente corrigir, a gente pode conversar sobre isso em um outro dia, da gente educar, da gente disciplinar o nosso filho. Por exemplo, aqui em casa, quando o Luca tá muito agitado, quando assiste muito desenho, eu diminuo a quantidade de vezes que ele vai ficar vendo desenho. E eu chego a cortar o desenho. Então, assim, fica um dia sem ver, 2 dias sem ver televisão. E aí eu explico pra ele, mamãe tá cortando o desenho, porque você agiu assim, 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 assim. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu percebo que é o desenho que está startando nele. Então eu faço ele perceber, filho, você percebeu que quando você ficou sem desenho, você não ficou tão agitado? Você não tava brincando disso, disso, disso? Você passou a brincar de outras coisas? E aí eu faço ele perceber porque eu percebo que às vezes a TV agita muito ele. Então eu vou corrigir ele em cima daquilo ali, certo? Então tem formas da gente corrigir que não precisa, que são formas de punição, sim, que tem uma punição, que tem uma retenção do prazer, você tira aquilo ali que dá prazer, que dá entretenimento, que tá fazendo com que a criança se distraia mais, mas é uma correção, certo? Então, por exemplo, o Luca fez algo no sábado que a gente botou ele sentadinho. Você vai sentar aqui no sofá para você se acalmar e a gente vai conversar. Eu utilizo muito o pote da calma com o Luca, sabe? Então, assim, lá em casa eu tenho um pote da calma, o Rodrigo tem um pote da calma e o Luca tem um pote da calma. Cada um tem um pote da calma, porque quando a gente explicou o pote da calma para ele, a gente explicou que quando a gente se agita, as nossas emoções ficam agitadas, tudo parece que sai do lugar e a gente não consegue tomar boas decisões, só que a gente precisa se acalmar para tomar uma boa decisão. Então, todo mundo tem pote da calma lá em casa. Então, quando eu tô agitada, às vezes eu falo pro Luca, olha, agora eu preciso ficar um tempo com o meu pote da calma pra eu me acalmar e depois eu converso com você. Então, eu utilizo o pote da calma, é o momento que ele vai pro quarto dele, que ele vai pensar, sabe? Então, assim, eu não preciso chegar pra ele e falar assim, você está de castigo. Não.
Mas o Luca, ele já ouviu castigo em algum lugar e ele perguntou pra mim, mamãe, eu tô de castigo? Eu falei, onde você ouviu isso? E aí a gente conversou sobre castigo. E eu falei, não, mamãe não tá com a intenção de te colocar de castigo, mamãe tá com a intenção que você se acalme. E o lugar mais seguro pra você se acalmar agora é no seu quarto, que é o lugar que você pode descansar, que você pode se tranquilizar. Então levo ele pro... Como seria o pote da calma? Dri, eu não tô em casa, mas naquele... Sabe aqui no... Onde tem aquelas coisas, onde fica os... Ai, como é que é o nome, gente? Onde fica os destaques. Nos destaques eu já gravei uma vez que me pediram do pote da calma. Eu não tô em casa, tô na casa dos meus pais, então aqui não tem pote da calma. Mas eu posso gravar pra vocês e posso mostrar o pote da calma. Se você botar na internet, você vai ver pote da calma e eu explico pra ele, sabe? O Luca usa o pote da calma desde 1 ano e pouquinho, ou 2 anos, acho que desde 2 anos ele usa o pote da calma. Então, por exemplo, ele mesmo já pega e não fica no quarto dele, fica no escritório porque os 3 ficam juntos, tá? Não é uma coisa que, assim, não é um brinquedo, a gente entende que é um momento que a gente precisa de concentração. Vou gravar, semana que vem eu volto pra casa e semana que vem eu boto na programação de gravar pra vocês, da gente conversar por que a gente fez o pote da calma. E eu uso também uma ampulheta. Minha sogra e meu sogro nos deram uma ampulheta recentemente. O Luca gosta muito, então eu também tô usando agora, porque o tempo é maior também. Aí eu explico quando eu for conversar isso com vocês, tá? Então, não, gente, não vou deixar gravado. Não vou deixar gravado não, porque eu acho que vai ser muita polêmica. Eu acho que é uma polêmica desnecessária, né, meu povo? Mas, então assim, são recursos, Dri, respondendo pra Adriana que me perguntou, são recursos que eu utilizo. Eu coloco ele pensadinho, utilizo água, peço ele pra beber uma água, falo pra ele pra pensar, peço ele, né, depois que a gente contextualiza ele, por exemplo, recentemente ele se recusou a falar com alguém e a gente nunca obrigou o Luca a falar com ninguém, certo? Mas a gente ensina... Eu nunca obrigo meu filho a beijar e a abraçar ninguém, porque não faz parte do temperamento dele. E eu entendo que beijo e abraço é uma coisa muito íntima, que eu detesto. Se alguém chegar pra mim e falar assim, você é obrigada a beijar alguém, você é obrigada a abraçar alguém. Eu me sentiria muito, muito bem, muito, muito, muito mal se alguém me pedisse pra eu obrigada a ter que beijar e abraçar alguém, então eu não faço isso com meu filho. Até com os avós eu dou até uma forçadinha de barra, falo, vai lá, fala com o vovô, insisto mais. Mas só com os avós que eu insisto um pouco mais. Mas com as outras pessoas eu não faço isso porque eu respeito o temperamento dele. Mas a gente sempre ensina ele que boa noite, por favor, oi, ele tem que fazer, né? Porque é uma questão de educação. E recentemente ele não falou com uma pessoa, ele fez isso por 2 vezes. Na primeira vez a gente conversou com ele, a gente explicou, né? Porque assim, eu acredito da seguinte forma, você não pode corrigir se você não ensinou. Certo? Então ensina para corrigir. Ensinou, a criança não conseguiu fazer, a criança não entendeu, então você vai corrigir. E aí você vai ver qual vai ser a correção. Se a criança não entendeu como é para fazer. Então chegou um dia, o Luca não quis cumprimentar uma funcionária de um estabelecimento. E aí eu cheguei em casa, sentei com ele, conversei com ele, falei com ele que ele, né, que ele precisa se cumprimentar, falar com a pessoa, só cumprimentar a pessoa, falar oi, né, boa tarde, se não quer falar oi, fala boa tarde, fala bom dia, enfim, expliquei isso pra ele. Filho, você entendeu? Entendi. Filho, você entendeu que isso faz parte da educação, faz parte do respeito pelo ser humano, tudo isso eu expliquei e conversei com ele. No dia seguinte, ele fez a mesma coisa com o pai. O pai cumprimentou alguém, e ele não quis falar, e o pai falou, filho, mas é fulano, fala oi. E ele falou assim, eu sei quem é, não quero falar. E aí o Rodrigo pegou, entrou com ele, aí a gente sentou com ele, conversamos com ele, pedimos pra ele sentar, demos água pra ele se acalmar. Depois que ele se acalmou, e a gente falou, quando você estiver pronto pra gente conversar sobre isso, o que você fez foi feio, foi uma atitude, isso significa, e a gente explicou pra ele, quando você quiser conversar, a gente conversa. E ele foi... quando ele quis conversar, ele ficou lá sentadinho no sofá, reclamou, resmungou, não quero ficar, não quero não sei o que. Aí eu falei, bem, se você não quer ficar, você já quer conversar, já tá pronto pra conversar? E ele não, eu falei, então até dei água pra ele. Observei que tava na hora dele comer, que ele tava com fome, então dei comida, porque aí eu vou identificando quais são as possíveis necessidades não atendidas que podem ter feito ele se irritar. Então dei água, dei tempo pra ele se acalmar.
dei água, dei comida, dei tempo pra ele se acalmar. E quando ele tava calmo, a gente conversou. E aí ele falou, mamãe, eu sabia que eu tava fazendo que não era certo, você já tinha me explicado. Eu falei, então agora a gente vai lá pedir desculpa à pessoa. E aí nós pegamos, eu e o Rodrigo, nós fomos até a casa da pessoa pedir desculpa horas depois. Então, assim, a gente precisa ensinar ele. E eu, sinceramente, acredito que o fato da gente ter levado ele até a casa daquela pessoa para ele se desculpar vai ter um efeito mais duradouro do que se eu tivesse batido, se eu tivesse feito qualquer outra coisa. Agora eu vou falar uma coisa bem sincera. É muito desgastante, sabe? E constrange, né? O Rodrigo falou, eu fiquei com vergonha, eu também fiquei com vergonha. E só pra vocês terem noção, foi uma pessoa que já salvou, tipo assim, que ele já passou mal, que é o médico, e que ele já prestou socorro. Ele já recebeu o Luca, assim, pra socorrer o Luca, né? Então, assim, já socorreu a minha mãe quando a minha mãe passou mal. Então, gente, vamos ser sincera, dá uma vergonha quando a criança faz isso, constrange e, sinceramente, dá ira, sabe? Não é uma coisa assim, é cansativo. É cansativo e eu vou te falar, dá vergonha e me deu uma ira, me deu uma indignação. Só que eu parei pra pensar e falei assim, nossa, eu acho que eu nunca contei pro Luca a história que essa pessoa já socorreu ele. E aí eu sentei com ele, conversei com ele, eu falei, olha, quando você era pequenininho aconteceu isso, isso e isso. E quem socorreu você foi essa pessoa. E aí eu fui e falei, lembra quando a vovó, porque quando a minha mãe passou mal, ele tava comigo. Eu falei, lembra quando a vovó passou mal? Você lembra quem socorreu? Aí ele falou, mamãe, eu não quero falar. Mas eu falei, você lembra? Ele falou assim, lembro. Então, assim, é difícil. Foi bem constrangedor passar por isso, foi. Mas eu prefiro passar por isso agora com meu filho com 4 anos do que mais tarde, amanhã ou depois, eu não ter dado o meu melhor pra ele. Então, assim, gente, cada um dá o seu melhor, certo? Eu não tô dizendo aqui que o meu melhor é o melhor pra todos. Mas eu tô buscando ser a melhor mãe que eu posso ser, meu esposo o melhor pai, e a gente tá buscando ser o melhor que a gente pode ser pra sociedade. Por isso que eu decidi estar aqui hoje compartilhando, porque quem realmente quer saber, tá aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela atenção. Eu sei que hoje foi mais denso, né? Mas eu vou repassar aqui, ó, as referências, tá? Provérbios 13, 24, Provérbios 19, 18, Provérbios 22, 15, Provérbios 23, 13 e 14, que foi o que a gente leu, e Provérbios 29, 15, certo? E dá uma checadinha lá também em Hebreus 12, de 1 a 12, como que Deus nos corrige. E checa a versão, certo? Então, para vocês saberem a versão que eu estou lendo, a versão que eu li para vocês é a NVI e a versão que eu gosto de estudar é King James, ok? Beijo pra vocês, noite linda, muito obrigada! Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, tá bom? Até amanhã. Amanhã a gente volta com um assunto mais descontraído. Beijo, gente!